Bom dia a todos. Hoje nós vamos estudar em Mateus capítulo 20. Então, logo de cara, peço aos irmãos que, por favor, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 20. Nós vamos meditar hoje na parábola dos trabalhadores na vinha. Essa é a nossa nona parábola. Então, já temos estudado parábolas há um longo tempo. É o nosso sexto sermão, sexto estudo e nossa nona parábola. E sempre que eu prego em parábolas aqui, todas as vezes, eu sempre explico aos irmãos qual deve ser o nosso comportamento diante de uma parábola. Eu sempre explico aos irmãos o que nós devemos fazer quando estamos diante de uma parábola. E eu faço isso porque eu desejo que você por si só consiga interpretar uma parábola, porque é evidente que eu não vou pregar em todas as parábolas. Eu vou parar em um determinado momento. E você vai ter que fazer isso sozinho. Por isso, sempre eu estou repetindo a mesma coisa. Quando eu estou diante de uma parábola, o que eu tenho que fazer? Procurar o que gerou a parábola. E durante a semana eu saí perguntando para várias pessoas o significado de uma parte desse versículo e até mesmo para algumas pessoas o significado dessa parábola. Acho que na quinta-feira eu li a parábola para a Rosa em casa e eu perguntei a ela o que significa essa parábola. E ela me respondeu com a pergunta: o que gerou essa parábola? Qual pergunta Jesus está respondendo? E eu fiquei muito orgulhoso. Aí eu quero que vocês guardem isso na mente de vocês, porque essa é a pergunta que precisa ser feita. Quando alguém chegar para você com uma parábola em suas mãos, irmão, o que significa essa parábola? Antes de você deduzir qualquer coisa, ou imaginar e usar a sua elucubração mental para dar significados à parábola, primeiro descubra o que gerou a parábola. Qual é o contexto gestacional dessa parábola? Porque todas as parábolas foram dadas dentro de um contexto. E eu sempre digo que parábolas sempre são respostas que o Senhor Jesus dá. Ou a perguntas diretas, ou a situações que ocorreram à sua volta, algo que ele ouviu, algo que ele viu, e de repente ele dá uma resposta. E nessas parábolas que nós vimos até agora, nós vimos que Jesus estava respondendo a uma situação e até mesmo a um questionamento. Nas primeiras 5 parábolas que nós estudamos, nós vimos que Jesus estava respondendo ao quê? A uma crítica feita pelos fariseus. Esse come com publicanos e pecadores. Nas últimas 3 parábolas que nós estudamos, Jesus estava respondendo ao quê? Aos religiosos que questionaram a Jesus a respeito da sua autoridade. Com que autoridade está fazendo essas coisas? Quando Jesus estava ali no templo. Então, parábola tem sempre por trás uma razão para ser contada, uma resposta a ser dada. E hoje nós estamos na parábola do capítulo 20 de Mateus, a parábola dos trabalhadores na vinha, e também há uma razão, há um contexto, há uma pergunta a ser respondida. E a pergunta a ser respondida está, evidentemente, sempre antes da parábola. Mas antes de nós descobrirmos o contexto gestacional dessa parábola, o que gerou essa parábola, eu quero ler com vocês a parábola. Talvez você não conheça essa parábola, mas há um versículo que conclui essa parábola, no versículo 16, que certamente você já ouviu ou já usou isso de alguma forma. Então vamos ler Mateus capítulo 20, por favor, todos acompanhem a leitura. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Eles disse: vão trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros.
Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Bem provável que esse último versículo que encerra essa parábola, que é essa conclusão que o nosso Senhor Jesus dá a essa parábola, é bem provável que você já conheça esse versículo. É bem provável que você já usou esse versículo de alguma forma, e esse é um versículo que eu perguntei para algumas pessoas durante a semana e perguntei hoje também. E, geralmente, as pessoas, quando olham para o versículo 16, assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, por nós não termos o contexto, por nós não entendermos o porquê Jesus pronunciou isso aqui, muitas pessoas acabam tendo uma percepção equivocada do texto, porque o texto parece nos indicar algo diferente do que ele realmente indica dentro do seu contexto. De forma isolada, a impressão que nós temos é que há uma inversão, há uma troca. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Parece-nos que há uma troca, há uma inversão, e por entendermos o texto assim, então algumas aplicações acabam surgindo. Há um tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, um cantor famoso, Justin Bieber, foi ao Brasil, e as adolescentes ficaram loucas com ele, com a sua fama, e essas adolescentes, com seus pais, foram até a frente do estádio, compraram os seus ingressos e ficaram acampados ali por 15 dias, aguardando a abertura dos portões para estar mais próximo do seu ídolo. Aí acontece que, no dia da abertura dos portões, alguma coisa aconteceu lá na administração, e o portão que foi aberto não foi onde estavam os primeiros a chegar, foi onde estavam os últimos. Aí então os últimos foram os primeiros a entrar, e os primeiros foram os últimos a entrar. E algumas pessoas tendem a olhar para essa conclusão de Jesus dessa forma, porque é isso que parece ser o texto. Mas nós vamos ver que a ideia de Jesus não é estabelecer uma inversão de valores, mas sim uma equiparação. E é isso que trata a parábola. Mas se nós não tivéssemos essa parábola, dificilmente nós entenderíamos. Se você olhar para o versículo 30 do capítulo 19, o versículo que antecede essa parábola, infelizmente a divisão de capítulo e versículo às vezes não nos ajuda. O versículo 30 está conectado à parábola, juntamente com o contexto que vai até a história do jovem rico. Infelizmente, nessa divisão, acabou se perdendo essa ligação, mas o versículo 30 é o versículo que introduz a parábola. Veja só. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. E a parábola está no meio desses dois versículos, que tem o mesmo significado, um sanduíche. Então, fica-nos evidente que a parábola é a explicação do que significa esses dois textos. É a conclusão do que Jesus pronunciou antes da parábola. E agora nós precisamos identificar o contexto gestacional da parábola para nós entrarmos nela. E se você voltar lá para o capítulo 19, volte aí uma página na sua Bíblia, nós vamos descobrir que houve uma pergunta feita pelo apóstolo Pedro que gerou essa parábola. E essa pergunta se encontra no versículo 27. Então, olha aí, dá uma olhada no versículo 27, o que diz. Então Pedro lhes respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? O apóstolo Pedro chega para Jesus, representando os outros apóstolos, porque ele diz, nós deixamos tudo, Jesus, para te seguir. Qual será a nossa recompensa? O que é que a gente vai ganhar com isso? Mas por que Pedro faz esse questionamento para o nosso Senhor Jesus? Aí nós precisamos voltar um pouquinho mais.
E nós temos que voltar até o versículo 16, onde começa a história do jovem rico, que é uma história bem conhecida por todos. Então leia comigo a partir do versículo 16 do capítulo 19, para nós entendermos por que Pedro faz aquela pergunta a Jesus. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Qual será a nossa recompensa? Vamos ver. Eis que alguém se aproximou de Jesus, ele lhe perguntou, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Nós temos um jovem, que nós sabemos que é o jovem rico, chega para Jesus e faz uma pergunta, o que eu farei? O que eu preciso fazer? Qual é o caminho para dar a vida eterna? Veja, a ênfase está no fazer, o que farei? A força está no fazer. Aí, Jesus responde a ele o seguinte, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Ah, é? Você quer entrar na vida? Então obedeça os mandamentos. Aí ele pergunta, quais? Aí Jesus responde, usando alguns mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você bem lembrar, Jesus, quando ele resume a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E se você observar, esses mandamentos que Jesus menciona, todos podem ser resumidos em amor ao próximo. Por quê? Não matarás, eu estou amando o próximo se eu não matá-lo. Não adulterarás, é amor ao próximo. Não furtarás, não darás falso testemunho, honrar pai e mãe. Tudo isso se resume a amor ao próximo. Aí o jovem rico responde, veja só a resposta do jovem rico. Ele acreditava que ele obedecia à lei, que ele conseguia obedecer à lei. Ele disse, a tudo isso, preste atenção, a tudo isso tenho obedecido. Mentira. Agora Jesus vai fazer um desafio a ele, provando que na verdade ele não é capaz de obedecer um desses mandamentos, ou o resumo de todos esses mandamentos, que é amar ao próximo. Jesus diz assim no versículo 21, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. O que Jesus está exigindo do jovem rico é o quê? Que ele obedeça o amar ao próximo como a si mesmo. Ah, é? Você quer ser perfeito? Vamos ver se você obedece mesmo. Vamos ver se você é capaz de obedecer. Então, vende tudo que você tem, cumpre esse mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dê tudo aos pobres. Venha e me siga e você terá um tesouro nos céus. E aí nós vemos que ele, ouvindo tudo isso, ele ficou muito triste e se afastou porque ele era rico. Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz o seguinte, digo-lhes a verdade, dificilmente entrará um rico no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? Como é que pode alguém ser salvo nessa condição? Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha? Aí Jesus responde a eles, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, agora Pedro faz a sua pergunta. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Qual será a nossa recompensa? O que a gente vai ganhar com isso? Por quê? Porque ele está se comparando com aquele jovem rico. Porque aquele jovem rico não foi capaz de deixar tudo para seguir Jesus. E agora Pedro toma a frente. Esse aí não foi capaz. O jovem rico aí não teve coragem de fazer. Mas e nós, Senhor? Nós aqui, os apóstolos, nós fizemos exatamente isso. Deixamos tudo para te seguir. Se você bem lembrar, Pedro um dia estava pescando com o seu pai e com o seu irmão. Jesus passa e diz, siga-me. Pedro deixou tudo. Sua família, deixou o seu pai ali, deixou o seu irmão e deixou a sua profissão. É verdade que o seu irmão também entrou para o grupo dos apóstolos, mas ele deixou tudo e seguiu Jesus. E se nós lembrarmos o que foi dito no sermão passado, Mateus também fez a mesma coisa. Estava na coletoria de impostos e de repente Jesus passa e diz, siga-me. Ele largou tudo. E nós vimos no sermão passado qual foi o custo para Mateus disso aqui. Aí então Pedro diz, e agora, e nós? Nós aqui, conseguimos fazer isso aí que o Senhor exigiu. Qual será a nossa recompensa? O que a gente ganha com isso?
Por quê? Porque Pedro, ele como um bom judeu, que foi criado desde pequenininho na doutrina do mérito, ele está simplesmente expondo aquilo que ele aprendeu desde pequenininho. A teologia do mérito. Os judeus acreditavam nessa teologia do mérito, que você tem que fazer para conseguir alguma coisa. E isso está muito claro no jovem rico. O que farei de bom para ter mérito? É necessário fazer alguma coisa. É necessário usar as suas obras para conseguir uma espécie de mérito. E isso funciona no nosso meio. É assim que no mundo terreno, ou onde você vive, se você é um terráqueo, é assim que as coisas funcionam. Todos nós vivemos em troca de mérito. Fazemos as coisas em busca de mérito. Você trabalha para quê? Para no final do mês você ter seu salário. É seu mérito. É aquilo que você merece. As esposas às vezes dão um trato no cabelo, né? Dão uma penteada, dão uma alisada, ou ela faz uma janta especial, ela faz alguma coisa diferente para simplesmente, preste atenção, maridos, a gente é meio desligado, receber um elogio. Olha como está bonito o seu cabelo. Espero que o Cristiano tenha elogiado. Eu que pagou, né? Então as esposas às vezes fazem coisas, os maridos nem tanto, mas as esposas esperando receber uma recompensa, um elogio. E na escola você estuda como um louco, para quê? Porque no final você quer ter uma nota boa. Então essa questão de mérito, ela funciona para a nossa vida aqui, para a nossa vida terrena. Mas Jesus vai agora na resposta dada a Pedro, ele vai mostrar que lá no reino, não é assim que as coisas funcionam. Os judeus que acreditavam nessa teologia do mérito, isso trazia muitos problemas para os judeus em aceitar o cristianismo, porque o cristianismo contrapôs essa teologia do mérito. No cristianismo, a salvação não é com base no mérito. Os judeus acreditavam, por exemplo, que por ser descendentes de Abraão, tinham méritos. Os judeus acreditavam, como o jovem rico, que conseguiam obedecer à lei e que por obedecer à lei tinha mérito diante de Deus. E agora vem Jesus, o evangelho, e mostra que não, que o homem é salvo pela fé, o homem é salvo pela graça, e não é por meio dos seus méritos, não é por meio das suas obras. Então por isso os primeiros cristãos tiveram um choque violento com os judeus por causa da teologia do mérito. Mas agora nós estamos aqui com Jesus ensinando o seu discípulo o real significado do mérito que nós temos ou do que nós merecemos por nossas obras. E ele vai apresentar a Pedro um padrão totalmente distinto do padrão que nós estamos acostumados. Nós vimos nas outras parábolas que eram parábolas um pouco duras, as últimas, um pouco severa, em que Jesus está atestando condenação para os judeus, para os religiosos daquele tempo que estavam questionando Jesus. Mas essa é uma parábola suave, é uma parábola amorosa, é uma parábola que tem o seu mestre do lado dos seus discípulos contando uma história, uma parábola simplesmente para instruí-lo, para corrigi-lo, porque Pedro está esboçando aqui aquilo que ele aprendeu desde pequenininho, a teologia do mérito. Aí Jesus responde no versículo 28, depois nós vamos voltar nesse versículo aqui para nós entendermos. Jesus vai dizer a Pedro qual é a sua recompensa. Preste atenção, há sim uma recompensa. Vocês largaram tudo, vocês são os primeiros a chegar aqui, eu chamei vocês como apóstolos. O texto que foi lido pelo Eduardo aqui, a igreja foi estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos, eles são importantes, fizeram muitas coisas, trabalharam duro, e Jesus vai falar, realmente, há sim uma recompensa. Vejam o que Jesus diz a Pedro. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono. Então marque aí na sua Bíblia, você que está com a canetinha de marca-texto, marque aí a palavra trono, porque ela vai ser fundamental para nós entendermos o que Jesus quer dizer aos seus apóstolos. Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. Uau! Que maravilha! Olha o que Pedro vai ganhar junto com os apóstolos. Eles vão se assentar no trono e vão governar sobre 12 tribos. Jesus disse, todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos,
campo por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Uau, que recompensa maravilhosa! Para aqueles que abandonaram, para aqueles que sofreram por causa do evangelho naqueles dias. Mas aí Jesus no versículo 30 diz algo assim: contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. E se nós não tivéssemos a parábola, nós não teríamos a menor ideia do que o Senhor Jesus queria dizer com isso aqui. Então, esse versículo, ele introduz a parábola. Certamente, houve uma interrogação na cabeça dos discípulos. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Que mensagem é essa? Aí, então, ele conta a parábola para explicar aos seus discípulos o que é que vai acontecer com eles. Aí nós vamos agora entrar na parábola do capítulo 20, para nós entendermos o que são esses primeiros que serão os últimos e os últimos que serão os primeiros, e como o nosso Senhor responde à pergunta de Pedro sobre o que ele merece por ter deixado tudo. Todos estão com a Bíblia aberta? Sim? Então vamos ler. Pois o reino dos céus é como um proprietário. Então preste atenção que Jesus vai explicar para Pedro, dando a resposta a ele, mostrando: Pedro, no reino dos céus, a coisa não funciona assim. Isso que você acredita, a teologia do mérito, que você aprendeu desde pequenininho, isso não funciona. Eu vou explicar para você como é que funciona no reino dos céus. No reino dos céus, o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou para a sua vinha. Então ele começa a fazer essa comparação, dizendo que o reino dos céus, comparando com um proprietário que sai de manhã cedo para contratar trabalhadores para trabalhar a sua vinha. Naquela época, meus irmãos, existia 3 tipos de trabalhos, basicamente. Tinha o trabalho fixo, daqueles que trabalhavam longo períodos para o seu senhor, geralmente eram os administradores. Então eles tinham o seu serviço garantido, o seu salário garantido, então eles recebiam aquela quantia todo mês e o seu trabalho era fixo. Existia também aqueles trabalhadores temporários. E aqui, né, nesse contexto, está falando exatamente desses trabalhadores temporários que são chamados de jornaleiros. Não confunda com entregador de jornal. Jornaleiros são aqueles que cumprem jornadas de trabalho. Eu não sei de onde você é no Brasil, mas lá em Taubaté nós chamamos esse tipo de serviço de bico. Aqui talvez seria um arubaito, alguma coisa assim parecida. E o que acontece? Esses trabalhadores que trabalhavam por uma jornada, trabalhavam por 1 dia, por 2 dias, não era um trabalho fixo, não era sempre no mesmo lugar, e dependia de que pessoas os chamassem para esse tipo de trabalho, para esse tipo de bico. Esses trabalhadores, eles iam até uma praça, uma ágora, e ficavam ali muito cedo. Eles iam por volta das 5 horas da manhã, porque nós estamos falando do mês de setembro, já que estamos tratando de plantação e colheita de vinho, e isso nos remete ao mês de setembro. No mês de setembro, lá naquela região, o sol nasce às 6 horas da manhã e se põe às 6 horas da tarde, então a jornada de trabalho é das 6 da manhã às 6 da tarde. Então esse senhor aqui, dono, proprietário, ele vai de manhã cedo procurar esses funcionários. Ele vai até essa praça onde aqueles que estavam ali se candidatando a essas vagas iam na esperança de conseguir alguém que os contratasse. Então, por volta das 5:30 da manhã ou 5 horas da manhã, esse senhor vai até essa praça para contratar trabalhadores que ele fez os cálculos, julgou ser necessário para trabalhar em sua vinha. E ele os leva para a sua vinha. Então ele combina com eles o salário de 1 denário pelo aquele dia de trabalho. 1 denário era uma moeda de prata e era moeda tabelada para 1 dia de trabalho braçal. Então qualquer um que trabalhasse ganharia, em média, 1 denário. E o Senhor foi muito justo com eles, contratando-os e dando-lhes 1 denário. Esses trabalhadores, eles se alegravam muito quando eles conseguiam esse tipo de trabalho, quando eles eram contratados. Por quê? Porque a família dependia do trabalho deles. Uma semana sem trabalho, isso custaria muito à sua família, talvez ter que depender da generosidade de outras pessoas, porque fazia falta. Então, quando eles conseguiam um trabalho,
alguém os contratava, eles glorificavam a Deus, eles se alegravam porque sabiam que o sustento da família dependia disso. Então a primeira cena que você tem em sua mente aqui é esse senhor acordando muito cedo, indo às 5 horas da manhã, em média, até a praça, até a ágora, contratando o número necessário para trabalhar na sua vinha. Depois de ter feito o cálculo de número de pessoas, ele chega ali até aqueles homens e faz um acordo com eles. Vão trabalhar na minha vinha, o preço é 1 denário. Todos estão de acordo? Sim, então vamos para a vinha. Aí o versículo 3, a coisa muda um pouquinho. E eu quero que você preste atenção, porque o texto está dando uma dica um pouco diferente, que se você ler corrido, a impressão que você tem é que por volta das 9 horas da manhã, ele precisou de mais funcionários e foi até a ágora, até a praça, contratar mais funcionários. Mas preste atenção como é que o texto é colocado para nós. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros. Ele não saiu para procurar mais funcionários. O primeiro versículo que nós lemos, o primeiro, aliás, o proprietário saiu de manhã cedo para uma finalidade: contratar funcionários, contratar trabalhadores. Mas agora no versículo 3, por volta das 9, por alguma razão ele tem que sair, aí ele vê outros que estavam desocupados na praça. Essa palavra desocupado, na língua portuguesa, é usada de forma pejorativa, né? Ou seu desocupado. Mas aqui não é esse o sentido. Desocupado é simplesmente que não teve ocupação, ninguém os contratou. Então, por volta das 9 horas, o Senhor vê mais pessoas e ele, tendo piedade, pela sua bondade, ele leva essas pessoas para trabalhar na sua vinha. Ele diz: vão também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Então eles não sabiam quanto ia ganhar, mas eles aceitaram prontamente, porque já era 9 horas da manhã. A jornada de trabalho começa às 6. Já são 3 horas perdidas, então é um privilégio ser contratado às 9 horas da manhã. Eles aceitaram e foram. O versículo 5 diz que, saindo outra vez, por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Esse senhor aqui, por volta do meio-dia, já tinha se passado meio-dia de trabalho, ele passa na praça e vê alguns desocupados. Algumas pessoas que ainda não foram contratadas. E ele faz isso também às 3 da tarde. E ele vê mais pessoas desocupadas. Então ele chama essas pessoas: vão trabalhar na minha vinha. Demonstração de plena bondade. Versículo 6. Saindo por volta das 5 horas da tarde. Meus irmãos, o expediente terminava às 6. E agora esse senhor está andando na rua, e ele percebe às 5 horas da tarde, naquela praça, que ainda havia trabalhadores que estavam desocupados. Aí, ele chama eles diz a eles o seguinte: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Esse senhor pergunta a eles: por que vocês estão aqui sem serviço e ficaram aqui o dia todo? A resposta é: porque ninguém nos contratou, responderam eles. Não é que eles eram preguiçosos. A ideia não é que eles eram vagabundos, que não queriam trabalhar. Eles simplesmente não foram contratados, ninguém os chamou. A demanda não os alcançou e eles ficaram ali sem emprego. Bem provável, eles não tinham esperança de trabalhar mais naquele dia, 5 horas da tarde. Quem que vai contratar alguém para trabalhar por 1 hora? Mas eles ficavam ali naquela praça na expectativa de que algum senhor passasse e agendasse o trabalho para o dia seguinte. Que conseguisse um trabalho para o dia seguinte, assim ele já acordava com a garantia de que ia ter o pão de cada dia. Mas esse senhor passa 5 horas e fala: vocês estão aqui ainda? Por quê? O que está acontecendo? Ninguém nos contratou, responderam eles. Então o Senhor diz a eles: vão vocês também trabalhar na minha vinha. O Senhor os contrata para trabalhar menos de 1 hora, porque da praça até a videira ali, até o local de trabalho, certamente daria em torno de uns 10, 5 minutos, no mínimo. E esses trabalhariam até chegar no trabalho, se preparar e começar menos de 1 hora. Mas esse Senhor aqui os contrata de maneira amorosa, porque sabia que 1 denário lhes faria falta naquele dia, um salário, um pouquinho que fosse, lhes faria falta. Aí,
O versículo 8 diz: ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos. Lembra? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Os últimos contratados são aqueles que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde, trabalharam menos do que 1 hora. E os primeiros contratados são aqueles que começaram seu serviço 6 horas da manhã, trabalhando em torno de 10 horas, 12 horas, mas descontando almoço, intervalos e momentos para oração. Nós temos aqueles trabalhadores que trabalharam de 10 a 10 horas e meia, que enfrentaram o sol quente do meio-dia. E o Senhor chama todos e manda o seu capataz pagar os últimos por primeiro. Paga os últimos, depois você paga os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quantos que eles receberam? Um denário. Quanto que o Senhor havia prometido àqueles trabalhadores às 6 horas da manhã? Um denário. Ele pagou a mesma coisa que ele havia prometido àqueles lá. É evidente que esses aqui, se você estivesse lá também, você ia criar uma expectativa. Uau, se esses aí ganharam um denário, que começaram a trabalhar às 5, imagine nós que chegamos às 6 horas da manhã. Quanto é que nós vamos morder hoje? Talvez uns 10 denários? E isso gerou essa expectativa. Aí, quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Recebeu a mesma coisa. O Senhor não pagou por horários de trabalho. O Senhor equiparou todos os salários. Pagou todo mundo igual. Quando receberam, eles começaram a se queixar do proprietário da vinha. Começaram a reclamar do proprietário da vinha. Por quê? Olha o que eles dizem. Estes homens contratados por último. Então, a palavra último aqui é fundamental para nós entendermos. Esses homens contratados por último, trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor essa palavrinha-chave. Essa palavrinha-chave para você interpretar a parábola. O Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Nós começamos a trabalhar 6 horas da manhã. Esses aí chegaram 5 horas da tarde, mas o Senhor, na hora de fazer o pagamento, igualou tudo. O Senhor nos igualou a eles, pagando o mesmo valor. Talvez isso soasse como injustiça na mente deles, e talvez se isso acontecesse com você, talvez você chegaria também ao mesmo pensamento. O Senhor não foi bondoso, o Senhor foi injusto. Mas não é isso que acontece. O próprio Senhor vai dar uma resposta antecipando esse tipo de pensamento. Ele respondeu: amigo, não estou sendo injusto com você. Não é injustiça da minha parte. Você não concordou em trabalhar por um denário? Não foi esse o nosso acordo? Não foi isso que eu combinei com você lá pelas 6 da manhã? E você aceitou? Eu não estou sendo injusto. Eu estou te dando aquilo que eu prometi. Ele diz: receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Eu quero dar. E ele faz uma pergunta para ele: não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? É uma pergunta que já tem uma resposta. Claro que sim. O dinheiro é seu. Você faz o que você quiser. Eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Eu não estou lesando você, eu te paguei. Agora, eu tenho o direito de fazer com o meu dinheiro o que quero, porque é meu. Aí, ele diz: ou você está com inveja porque sou generoso. Porque esse senhor aqui, esse proprietário, estava demonstrando o quê? Sua bondade, a sua generosidade, desde aqueles que foram contratados às 6 horas da manhã, porque ser contratado para trabalhar às 6 horas da manhã também era um sinal de bondade e generosidade por parte do Senhor, porque o salário, o sustento, a vida desses homens que trabalhavam por uma jornada dependia da contratação de qualquer pessoa que necessitasse da sua ajuda, da sua mão de obra. E quando eles encontravam alguém assim, e encontravam um serviço, eles ficavam muito gratos a Deus, vendo a bondade de Deus. Mas esses aqui, por inveja, começaram a reclamar da bondade e da generosidade desse Senhor.
Aí o versículo 16 também termina: assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Agora vocês já entenderam o que significa esse versículo. Mas, vamos voltar agora para a resposta que Pedro recebeu de Jesus, porque o que eu estou dizendo é que essa parábola apresenta e a história da parábola apresenta isso, uma equiparação. O Senhor aqui da parábola, o Senhor da vinha, ele tratou todos de igual modo. Não tratou com parcialidade, não tratou com diferença. De fato, esse Senhor poderia e deveria ter pago o valor distinto, diferente para cada um, de acordo com o tanto de horas que trabalhou, mas ele quis ser bondoso e recompensou dessa forma. E recompensou todos de igual forma. Mas quando nós olhamos a resposta que Jesus dá a Pedro, Jesus diz a Pedro que ele sim vai receber uma recompensa. Veja lá. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vocês se assentarão em 12 tronos. É a resposta que Jesus dá a Pedro depois daquela pergunta: o que é que nós vamos receber por ter deixado tudo para te seguir? Qual é o nosso mérito? Aí Jesus diz: sim, vocês vão receber. Sabe qual será a recompensa? Vocês vão sentar em tronos. Vocês vão governar sobre 12 tribos. Vocês vão exercer autoridade sobre 12 tribos. Aí Jesus diz, logo em seguida: contudo. Esse contudo, ele faz aquela euforia dar uma brecada. Jesus falando para eles: vocês vão receber isso aí, vocês vão sentar em tronos, vocês vão governar, aquela alegria, mérito. Aí Jesus fala: contudo. Quando alguém fala isso para você, peraí, o que está acontecendo, né? Não vai ser isso que eu estou pensando? Jesus diz: contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Contudo, a coisa não vai funcionar do jeito que você está pensando. Contudo, muitos dos primeiros serão os últimos, deve ser entendido assim: portanto, os últimos serão tratados como os primeiros. Os primeiros serão tratados como os últimos. Pedro, vocês chegaram aqui cedo, 6 horas da manhã, e de fato vocês estão trabalhando arduamente. Mas saiba, depois de vocês vão chegar outros trabalhadores. Outras pessoas vão vir trabalhar na minha vinha, e eu vou pagar todos de igual forma. Todos vão receber a mesma coisa do que vocês, que trabalharam muito aqui, que vão até dar a sua vida, que serão o alicerce pela qual a igreja vai ser estabelecida, que serão o fundamento. Mas saiba, Pedro, muitos outros, que serão os últimos, que chegarão depois de vocês, serão tratados como vocês, receberão a mesma coisa. Por quê? Porque eu sou generoso, porque eu quero tratar assim. E há um alerta para Pedro nessa parábola aqui, para não ficar chateado, não ficar bravo pelo Senhor tratar outros da mesma forma que eles. Lembra que Pedro era um judeu e ele tinha uma certa dificuldade, principalmente com a chegada dos gentios no começo? Lembra daquela história em Atos que Cornélio para Pedro ir conversar com Cornélio, e de repente Pedro começa a ter aquela visão daqueles animais impuros descendo com aquele lençol. Aí Pedro fala, a imagem vem, mata e come. Ele fala: jamais vou pôr coisa impura na minha boca. Jamais comerei animal impuro. Porque ele havia em Pedro uma dificuldade com a entrada de outras pessoas no reino que não fossem judeus. Era assim que pensava um judeu. E Pedro foi tratado nesse ponto. Lá em Gálatas, Pedro ainda tinha uma certa dificuldade que foi tratada pelo apóstolo Pedro no capítulo 2, quando ele não queria se assentar com aqueles que não eram judeus. Aliás, ele estava assentado com eles, mas quando chegou os judeus, ele se afastou. Por quê? Porque havia sim essa dificuldade por parte dos judeus em aceitar outros que não fossem judeus. Saiba, Pedro, eu vou aceitar outros e vou tratar da mesma forma que eu trato vocês. Sabe por quê? Simples. E porque eu sou bom, porque eu sou generoso. Aí eu quero que você dê um salto lá para Apocalipse, capítulo 3. Eu estou dizendo que o Senhor Jesus, aliás, Ele está dizendo, né,
que há uma equiparação, que no reino dos céus a teologia do mérito não funciona, que ele trata todos de igual forma, que essa ideia de que quem trabalha mais recebe mais funciona aqui para essa terra, não funciona para o reino, mas Jesus prometeu algumas coisas a eles ali. Sentar-se em tronos e governar. Agora, dá um salto comigo em Apocalipse capítulo 20, capítulo 3, desculpe, versículo 21. Apocalipse 3, versículo 21. Veja o que o Senhor Jesus nos diz aqui. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Quem é que vai assentar no trono com Jesus? Os discípulos somente? Aos vencedores. Aos que vencerem, darei o direito de se assentarem comigo em meu trono. Foi aquilo que Jesus prometeu para os discípulos. Vocês se assentarão em tronos. Contudo, outros virão depois de vocês e receberão o mesmo pagamento. Receberão a mesma recompensa, porque eu não pago segundo o mérito. Eu pago segundo a minha bondade. O mundo, os homens pagam segundo o mérito. A teologia que você creu até hoje é uma teologia que desemboca no mérito. Você faz para receber. Mas saiba, Pedro, no reino dos céus não é assim que as coisas funcionam. No reino dos céus eu pago segundo a minha bondade, não segundo o seu mérito. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então Jesus promete que aqueles homens, aqueles que vencerem, aqueles que perseverarem até o fim, também se assentarão em tronos. Então não são só os 12. Aí, dá um salto para o capítulo 5, versículo 9 e 10. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Preste atenção o que foi comprado para Deus aqui. Gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, com o sangue de Cristo, com o sangue do Cordeiro, foi comprado gente de toda a tribo, de toda a língua, de todo povo e toda a nação. E tu constituísse reino e sacerdócio e sacerdotes para o nosso Deus. E agora, preste atenção. E eles reinarão sobre a terra. Eles governarão, reinarão sobre a terra. Foi exatamente o que Jesus prometeu para Pedro naquela ocasião. Vocês sentarão em tronos. Vocês governarão sobre 12 tribos. Então nós temos um trono e um governo. Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus promete também a todos que perseverarem até o fim, sentar-se em trono e governar. Por quê? Porque o Senhor paga de acordo com a sua própria bondade. Irmãos, o reino dos céus, ele apresenta uma categoria elevada. Os padrões que nós usamos nesse mundo aqui não podem ser igualados aos padrões do reino. No reino as coisas são tratadas de forma diferente. E você precisa entender isso. Não adianta nós colocarmos os nossos padrões mundanos no reino, porque lá as coisas não funcionam. E o mérito é uma coisa que não funciona. Mas se você olhar um pouquinho depois, logo em seguida, no versículo 20, do capítulo 20 ainda de Mateus, nós temos um pedido de uma mãe, um pedido inusitado. E aqui vai ser explicado também que o padrão do reino é outro. Veja aí o que aconteceu. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. Então essa mulher aqui, a mãe dos 2 filhos, dos 2 discípulos de Jesus, chega, se prostra diante dele e faz um pedido. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ela faz esse pedido a Jesus. Jesus, quando o Senhor entrar no teu reino, o Senhor é rei, é o que eu estou pedindo aqui como uma mãe, coloca um à sua direita, um à sua esquerda. O que ela está pedindo para os seus filhos? Uma posição de destaque, uma posição de autoridade, uma posição de superioridade. Sentar-se à direita de um rei, era a posição mais elevada que alguém poderia alcançar. Iria governar junto com ele. Uma posição de destaque, é isso que ela está pedindo a Jesus. Por quê? Porque aqui nesse mundo,
As pessoas valorizam esse tipo de coisa. Aqui nesse mundo, o padrão desse mundo, as pessoas de destaque são aquelas que estão numa posição elevada. Diferença entre você e o imperador do Japão é que ele é o imperador do Japão. E você é um trabalhador de uma fábrica. Quem que tem mais destaque? Talvez você almeje um dia ganhar o salário do imperador do Japão. Talvez você almeje um dia alcançar a posição do imperador do Japão. Porque é uma posição de destaque. E aqui nesse mundo, as pessoas vivem em busca de uma posição de destaque. E na igreja a coisa não é diferente. Talvez você queira uma posição que você julga de destaque. Porque nesse mundo as coisas funcionam assim. Agora Jesus vai dar uma demonstração de que, olha, no reino não é assim. Tá? Isso funciona aqui. Os homens vivem dessa forma. Os homens lutam por esse tipo de coisa. Mas no reino a coisa é diferente. Veja o que Jesus responde. Primeiro ele diz, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber do cálice que eu vou beber? Será que vocês têm coragem de beber do cálice? E a gente sabe que cálice é esse. Podemos, responderam eles. Jesus disse, certamente vocês beberão do meu cálice, sabendo da morte deles. Mas, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Não cabe a mim conceder isso a vocês. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Agora o versículo 24. Quando os outros 10 ouviram isso, é evidente, ficaram indignados com esse tipo de coisa. Né? Ficaram bravos com esses dois irmãos. Então Jesus chama eles e apazigua a situação. E explica para eles como é que a coisa funciona no reino. Porque é evidente que houve uma discussão aqui. Eles ficaram com raiva. Onde já se viu isso? O que essa mãe deles aí está pedindo essa posição? E nós aqui? E nós, os outros 10 aqui que estamos aqui? Nós vamos ser o quê? Servo desse aí? Se ele vai estar do lado do Senhor, na direita ou na esquerda, significa que nós vamos nos sujeitar, vamos servi-lo? É isso? Aí Jesus fala, calma, deixa eu explicar para vocês. Não se preocupem, o padrão do reino é outro. E aí ele vai dizer isso, no versículo 24 ainda. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Então no mundo, pessoas importantes são pessoas que exercem poder sobre as outras pessoas. No mundo é assim. Isso que os discípulos, a mãe dos discípulos pediu. No mundo funciona assim. Não será assim entre vocês. O mundo faz dessa forma. No mundo as pessoas almejam uma posição de destaque para exercer autoridade sobre os outros, porque essa posição de destaque delega essa autoridade, mas entre vocês, meus discípulos, não vai ser assim que a coisa vai funcionar. Ao contrário, a coisa vai funcionar diferente do padrão do mundo. O padrão do reino é ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, olha só, deverá ser servo. Que padrão é esse que Jesus está estabelecendo aqui? Um padrão, como ele mesmo disse, totalmente contrário aos padrões do mundo. No padrão do mundo, você é autoridade para ser servido. No padrão do reino, você para ser maior tem que servir. É uma inversão. Ele tratou a coisa invertendo os aspectos. Agora, se você quer ser maior, você quer uma posição de destaque, tá bom, comece servindo. E quem quiser ser o primeiro-ministro, a primeira autoridade, quem quiser o primeiro papel de destaque, a primeira posição de destaque, deverá ser escravo. Deverá trabalhar como escravo, voluntariamente, por amor. O escravo era a pior função que alguém poderia ter naquela época, e até hoje. A posição pior para o ser humano, escravo. E Jesus está dizendo, você quer ser o primeiro? Você quer ter uma posição de destaque? Então aqui no reino, você terá que ser como escravo. Porque no reino é assim que as coisas funcionam. E ele dá o exemplo, ele fala, o exemplo é ele mesmo. Veja, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus deu o exemplo de como as coisas funcionam no reino. Jesus, que é o rei, que é o dono de tudo isso, que é o Senhor da criação, ele veio para servir, para servir e não para ser servido, segundo ele. Ele é o exemplo máximo.
Então, com essa parábola, irmãos, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, nós aprendemos que essa ideia de teologia do mérito não funciona no reino dos céus. Ninguém aqui chegou a Cristo, creu em Cristo. Ninguém aqui vai ser salvo porque tem algum tipo de mérito. Se você pensa assim, você está na religião errada. Está na igreja errada. Você deve procurar outro lugar, porque não é isso que a Bíblia ensina. Se você crê que as suas obras são suficientes para te salvar, então esse livro aqui não serve para você. Porque esse livro nos diz que é com base no mérito de outro, não no seu mérito. Na doutrina da salvação, o homem só entrou com uma participação, com seus pecados. Se não fossem seus pecados, não era necessário Cristo morrer para nos salvar. Então não há mérito nenhum em nós. Então a teologia do mérito é uma teologia que deve ser descartada por todos nós. Ninguém está aqui porque mereceu. Ninguém aqui tem mérito necessário para afirmar: eu sou salvo por causa das minhas obras. Ninguém aqui pode dizer, como jovem rico: eu tenho obedecido tudo isso. Alguém aqui tem coragem de dizer: eu obedeci tudo isso? Alguém que tem coragem? Ninguém tem coragem. E esse é o padrão que Deus exige de cada um de nós. Mas ninguém tem capacidade em si só de obedecer. E, por nós desobedecermos um desses mandamentos, a Bíblia nos coloca numa condição de desobedientes plenos e completos de toda a lei. É o que está escrito em Tiago. Se alguém tropeçar em um item da lei, será responsável por quebrar toda a lei. E se você um dia, simplesmente, cobiçou alguma coisa de alguém, só isso foi seu pecado, você não fez mais nada, você nunca matou ninguém. Você não cometeu nenhum crime, você nunca roubou. A única coisa que você fez na vida até hoje foi ter cobiçado algo de alguém. Saiba, diante da lei, você é como aquele que quebrou toda a lei. Porque nós sabemos que não se tratam de leis que Deus colocou para nós, mas se trata da lei de Deus. É como um prato de vidro. Se você quebrar um pedaço, é correto dizer que o prato está quebrado. Não que um pedaço do prato foi quebrado, porque aquele prato quebrado já não serve para mais nada. Então, a teologia do mérito, ela ensina que é possível você chegar a Cristo pela sua força. Que você pode, pela sua vontade livre, chegar-se a Deus e obedecer aos mandamentos. Mas não é isso que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos coloca numa situação de totalmente depravados, de caídos em nossos delitos e pecados, incapazes de entender, de buscar a Deus. A teologia do mérito não funciona na fé cristã. Funciona no dia a dia, mas não funciona no Evangelho. Porque o Evangelho é o Evangelho da graça. É o Evangelho da bondade de um Deus que nos tratou não de acordo com aquilo que merecíamos. O único mérito que você tinha nesse processo todo era o mérito de ir para o inferno. Mas Ele não nos tratou assim. Ele nos pagou com a mesma moeda que vale a moeda do seu Filho, a moeda eterna. Mas nós aprendemos também nessa parábola o conceito da bondade e da justiça de Deus. Nós vimos nessa parábola que Deus não é injusto ao pagar aqueles primeiros trabalhadores essa moeda. E nós temos hoje um grande conflito entre alguns que defendem demais a justiça de Deus e os que defendem demais a bondade e o amor de Deus. E esses aqui começam a discutir entre si: não, porque Deus para mim é amor. Onde já se viu você falar que Deus é justiça dessa forma? E aqueles mais justiceiros, assim, por assim dizer, só falam de inferno, de condenação, apresentando um Deus somente como Deus iracundo, com uma lança em suas mãos, mandando raio nas pessoas. Um Deus irado. Meus irmãos, equilíbrio. A teologia apresenta essas duas verdades. Ao mesmo tempo, Ele é justiça. E nas parábolas anteriores, Ele apresentou sua justiça contra aqueles religiosos. Vocês serão lançados onde há choro e ranger de dentes. Foi isso que nós vimos nas parábolas anteriores. Justiça, um Deus justo. Mas ao mesmo tempo, esse Deus é amoroso. Ele demonstra o seu amor. Ele demonstra a sua bondade. E aqui nessa história foi demonstrado tratando todos de igual forma.
Aqueles que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde, de fato mereciam ganhar quase nada. Não trabalharam, pela lei da compensação, esses aí não fizeram nada, não deu nem tempo de esquentar, nem fizeram taisô direito, já acabou o dia. Mas o Senhor os tratou de acordo com a sua bondade. Não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja porque eu sou bondoso? Nós temos nessa parábola a demonstração da bondade de Deus e a demonstração da justiça de Deus. Então, equilíbrio, meus irmãos. Deus é mais amoroso ou mais justiça? Se você responder que Deus é mais amoroso ou que Deus é mais justiça, você está com sérios problemas. Porque em Deus nós temos a plenitude da justiça e a plenitude do amor, da bondade. Então é correto dizer pela teologia que Deus ele é plenamente justo e plenamente amoroso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus apresentado na parábola. E nós temos uma parábola, como eu disse, suave. Uma parábola que nos traz tranquilidade. Não é uma parábola que põe o dedo nas nossas feridas como as outras, que mostra os fariseus reagindo daquela forma e Jesus duro, severo. Nós temos uma parábola de amor que Jesus está ensinando aos seus discípulos. E saiba, coloque isso em sua mente. O padrão do reino não é como o padrão que você está acostumado. Não é como o padrão que nós estamos acostumados. Você quer conhecer o padrão do reino? Jesus deixou aqui o estatuto do rei. Está aqui o estatuto do rei. Se você ler o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, ali é considerado os estatutos do rei. Observe ali. E tente comparar com os padrões que nós vivemos nesse mundo. Você vai ver que é totalmente antagônico. É totalmente contrário os padrões expostos por Jesus ali, porque os padrões do reino não são os padrões que nós estamos acostumados aqui. Então, muito cuidado ao tentar impor ao padrão do reino os seus padrões, os nossos padrões. Muitas coisas não funcionam aqui. A compensação não funciona dentro do reino. A posição de destaque não funciona dentro do reino. Os moldes são outros. Os padrões são outros. Então você precisa, como irmão em Cristo, se apegar a esse estatuto. Não é isso que nós falamos? Que ela é a palavra de Deus? Nós não falamos que ela é suficiente para nos ensinar? Então por isso nós estudamos ela. Por isso nós amamos a palavra. Por isso nós incentivamos você a ler e a debruçar sobre ela. Porque só aqui você vai saber qual é o padrão do reino. Alguns desafios para nós nessa manhã. Primeiro desafio, simplesmente se alegrar por ser um dos contratados. Não importa a hora que você foi contratado. Se alegre. É um privilégio, é um prazer ser chamado a fazer parte desse reino, ser chamado pelo Senhor da vinha para trabalhar para Ele, para fazer parte desse reino às 6 horas da manhã, é um privilégio. E se você está nesse reino muito cedo e você entrou aqui às 6 horas da manhã para trabalhar, fique contente. Se alegre, continue trabalhando com toda a sua força, porque é um privilégio. Não fique chateado com outros que vão chegar depois para trabalhar, que vão chegar mais tarde. Quem aqui é um cristão mais antigo? Deixa eu ver. Quem tem mais de 20 anos de cristão? Então sou eu, né? Acho que o mais novo é o Eduardo. Eduardo começou a trabalhar às 5 horas da tarde. Acabou de chegar. Nem deu tempo ainda de fazer o seu taistô. É verdade que eu estou aqui há 20 anos já servindo ao Senhor, seguindo Ele. Mas, saiba, não há diferença entre eu e Ele. Ah, você é o pastor da igreja, ele é um novo convertido, acabou de chegar. Olha, esses padrões funcionam aí fora. Aqui dentro do reino, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Eu tenho que ser menor do que ele para ser alguma coisa. Esse é o padrão do reino. E eu digo isso por quê? Porque é muito fácil para nós, macacos velhos, tratar com desdém, por exemplo, pessoas que estão chegando agora. Tratar com desprezo. Tratar como, às vezes, ignorante, porque não conhece ainda. Está aprendendo agora. Mas saiba, irmãos, esse tipo de atitude não é uma atitude digna do reino, porque no reino, o Senhor Jesus, equipara todo mundo. Para o reino, não há diferença entre eu e o Eduardo. Ele vai se assentar em tronos. Ele vai governar, assim como eu.
assim como todos vocês que perseverarem até o fim. Então, se alegrem. Não se sintam desestimulados por outros que estão chegando e trabalhando. Continue você fazendo o seu serviço. Você foi chamado para essa vinha, para exercer um trabalho, para exercer a sua função. E se alegre por isso. Outro desafio, é óbvio, ser mais humilde. Essa parábola ensina humildade para nós. Por quê? Porque se eu sou equiparado com todos os irmãos, não há posição de destaque aqui. No reino, não há posições de destaque. O único que é destacado nesse reino é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Qualquer um outro que almeja um destaque um pouco superior aos outros, ou seja, sentar à direita ou sentar à esquerda, é um pedido tolo. Você não sabe o que está pedindo. Humildade. Você pode ser um pastor. Você pode ser como o apóstolo Pedro lá, que andou aos pés de Jesus, que aprendeu com ele. Mas no reino, isso não quer dizer nada. No reino é tratado de igual forma. E isso deve gerar em nós humildade, porque não há ninguém melhor do que ninguém aqui. Aqui somos um ajuntamento de pecadores redimidos pelo sangue de Cristo. É isso que somos. Aqui somos um povo sem mérito nenhum diante de Deus. Por quê? Porque todos somos pecadores. Então, não há melhores aqui. Só há disputa para saber quem é o pior. Outra lição, outro desafio para nós, que está conectado com o que eu disse, servir ao Senhor com amor. Servir ao Senhor com alegria, com amor. Se Ele te contratou para trabalhar aqui, faça o trabalho com amor. Sirva ao Senhor com alegria e com amor, não com pesar, não como obrigação, não por almejar receber alguma coisa. Olha, eu vou trabalhar aqui na igreja, assim, eu vou fazer tudo, eu vou ser o primeiro a chegar, eu vou arrumar as cadeiras, eu vou fazer tudo, mas eu quero ver o que eu vou ganhar com isso. Não! Está errado. Não é para alcançar alguma coisa, não é para ser recompensado. Você tem que fazer por amor ao Senhor da vinha. Por amor àquele que te contratou. Então, por isso é que nós fazemos as coisas. Olha, eu estou fazendo tanta coisa, não ganho nenhum elogio do pastor. Olha, eu estou servindo. Ele nunca falou obrigado para mim, porque, puxa, eu estou chateado aqui com o pastor. Está errado. Não é para o pastor que você trabalha, o pastor não é maior que você, como eu disse. É para alguém que é infinitamente superior a nós, é para Ele que nós trabalhamos. Então nós temos que trabalhar com amor e trabalhar com humildade. Spurgeon diz o seguinte: as portas do céu são tão largas que mesmo o maior dos pecadores poderá entrar, mas são tão baixas que nenhum orgulhoso que quiser se curvar poderá passar. Se você não se curvar, não se humilhar, não tem jeito. O Evangelho, ele nos leva a nos humilhar, servir ao Senhor com humildade, com alegria, com amor. E outra, no padrão do reino, nós somos incentivados, desafiados a servir ao próximo como ao Senhor. Servir ao próximo é algo que às vezes a gente deixa a desejar. Às vezes a gente até serve muito bem na igreja em algumas funções, mas você já parou para atentar à necessidade do seu irmão? Você já chegou para algum irmão necessitado que você sabe que está precisando de uma ajuda, talvez de um conselho, ou talvez de uma ajuda financeira, ou de qualquer outra coisa? Você já chegou nele e perguntou a sua situação e ofereceu ajuda? No padrão do reino, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratados. Esse é o desafio que o Senhor Jesus traz para nós nesse dia. Então lembre-se, abandone a teologia do mérito. Entenda que Deus é bom e que Deus é justo. Entenda que os padrões do reino é diferente do padrão mundano. Entenda que nós devemos servir ao Senhor alegremente, porque Ele nos contratou independente do horário, independente da hora que você chegou. Entenda que nós devemos ser humildes diante dessa verdade, porque no reino todos são tratados de igual forma. Lembre-se que o Senhor exige de nós que o sirvamos com
amor. Lembre-se que o Senhor exige de nós que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é um pouco do que é o padrão, que é o estatuto do reino. Se você é um participante do reino, então esse é o estatuto que você precisa se sujeitar, que você precisa, assim como eu, se dobrar diante dele. Vamos nos colocar em pé. Nós sabemos que o padrão é elevado. Nós sabemos que o padrão exigido pelo Rei Jesus é um padrão, humanamente falando, inalcançável por todos nós. Porque não temos condições, força em nós mesmos para realizar tal tarefa, para obedecer. Mas nós sabemos pelas Sagradas Escrituras que o Espírito Santo, ele habita em cada um de vocês aí. E é o Espírito Santo que capacita nós à obediência. Lembra lá de Ezequiel? Que o texto fala que aquele coração de pedra ia ser tirado, ia ser colocado um coração de carne, e nós iríamos ter força para obedecer, por causa dessa quebra do nosso coração. Então, a força em obedecer o estatuto do reino não está em você. Está nele, na força dele. Está porque o Espírito Santo habita em você. Então, se você obedecer o estatuto do reino, você tem mérito nisso? Nenhum. A força vem dele. Mas nós sabemos que temos que obedecer os estatutos. E como eu disse, somos incapazes pela nossa própria força e dependemos do Espírito Santo. O que eu quero fazer com os irmãos agora, e pedir para que você faça isso, que você suplique a Deus que te ajude a se sujeitar a esses estatutos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Nos ajude a abandonar os princípios mundanos que ainda permeiam a nossa volta, que ainda estão nos seduzindo. Que nos ajude a vencer a nossa carne, o nosso pecado e a nos sujeitar a esses padrões que o Senhor coloque nas Sagradas Escrituras. Eu suplico a Deus que nos ajude a amar cada dia mais a sua palavra, porque só conheceremos a sua vontade pela revelação que ele nos deu através desse livro. Então vamos orar.